Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Que bom estarmos juntos aqui para louvar e engrandecer ao nosso Deus, estarmos reunidos aqui para cultuar ao Senhor. Você é muito bem-vindo estar aqui conosco, você também que nos acompanha através do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. E eu quero te convidar a iniciar esse culto aqui orando, dedicando-se ao Senhor em oração nesse momento, dedicando o seu culto a Deus. Enquanto eu faço aqui um fundo musical, faça a sua oração e logo mais então estarei orando e depois nós poderemos cantar todos juntos. Deus amado, nós nos reunimos aqui como povo teu, como igreja do Senhor, povo escolhido por ti, comprado por teu maravilhoso e precioso sangue, e queremos declarar que tu és santo, Pai. Queremos reconhecer aqui a tua grandiosidade, o teu maravilhoso poder, a tua dignidade, e reconhecer que só tu és merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós te agradecemos, Pai, porque é um privilégio nós nos reunirmos aqui para louvar ao Senhor. É um privilégio poder ver os nossos irmãos, poder cantarmos juntos, poder orar uns pelos outros. É um privilégio, Pai, podermos meditar na Tua Palavra. E mais ainda, Pai, é um privilégio saber que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Que o Senhor irá dirigir todo esse momento, o Senhor vai edificar as nossas vidas, e pedimos, ó Pai, em primeiro lugar, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos purifique, ó Pai, de tudo aquilo que temos errado, Senhor, na nossa vida, na nossa semana. Te pedimos perdão, ó Pai, te pedimos que o Senhor purifique a nossa mente, para que ela esteja completamente voltada para o Senhor, e que possamos te prestar o culto que o Senhor merece, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que nós, por mais que possamos nos esforçar, nunca prestaremos aquilo que o Senhor merece de verdade, mas que possamos dar o nosso melhor, ó Deus, e dedicar tudo ao Senhor, ó Pai, no mínimo tudo. Deus amado, aceita esse culto e nos dirige, ó Pai, fala conosco, transforma as nossas vidas, ó Pai. Queremos ser transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos iniciar esse culto aqui cantando, exaltando ao Senhor, exaltando a grandeza do Senhor, os seus atributos, as suas qualidades, e nos lembrar de que Ele está acima de todos, né? Ele está no trono sublime, no mais altos céus, Ele exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra
e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nesse mesmo espírito, vamos todos juntos fazer a leitura bíblica que se encontra em Marcos 11, de 8 a 10, que nos mostra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mesmo num jumentinho, humildemente, mas o povo reconhecendo a sua grandeza. Vamos todos juntos? Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Amém. Vamos continuar louvando nosso Deus. Louvemos ao Senhor, onde esse cântico nos convida também a louvar o nosso Deus da mesma forma que o povo louvou a Jesus, né? Dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei
é digno de louvor. Excelso, supremo e digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Para encerrar, Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Glórias ao nosso Deus que morreu por nós e nos tornou então vitoriosos, não pelo nosso merecimento, mas pelo merecimento de Cristo, que morreu naquela cruz para nos salvar e nos dar uma nova vida de vitórias, uma nova vida de alegrias. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, a nossa rocha forte, nossa rocha segura. Vamos continuar louvando a esse nosso Deus. Bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que temer. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo,
torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti. Eu me alegro em ti. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. És meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Nós podemos nos alegrar nesse nosso Deus. Amém? Antes de nós nos assentarmos, gostaria de dar as boas-vindas, né? Temos um casal aqui nos visitando. O filhinho já está lá atrás já, né? Sejam muito bem-vindos. Eu reconheço o rosto de vocês da época de Jubacel, né? Acho que vocês frequentavam, né? Ah, tô lembrando. Que bom tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. E pena que nós não podemos nos abraçar, né? Mas dá uma olhadinha para o seu lado aí, cumprimenta os seus irmãos, dá aquele oi de longe. E os irmãos podem se assentar. Nós acabamos de cantar que em todo tempo o nosso socorro vem do Senhor. E nós podemos declarar isso, né? Com verdade. E colocar diante do Senhor agora os nossos motivos de oração, os nossos pedidos, a nossa gratidão. Os irmãos poderão compartilhar então nesse momento. Oh Deus amado, Pai querido, muito obrigado pela oportunidade, por podermos estar aqui reunidos, ó Deus amado, em Teu nome, ó Pai. Esteja abençoando a vida de cada um, também as pessoas que estarão acompanhando online, as pessoas que não puderam vir por algum motivo, ó Pai amado, esteja com elas, ó Pai. Eu oro pedindo uma boa semana para todos nós, esteja com as pessoas que estão enfermas, ó Pai amado, dê força para que saiam dessa, ó Pai amado, e os familiares em volta, ó Pai, os conforte e os guarde, ó Pai. Esteja abençoando cada um dos seus trabalhos, nos estudos, ó Pai amado, na sua vida, na vida de cada um, ó Pai, que cada um siga os seus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém. 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 Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Hoje nós vamos continuar na sequência da nossa meditação expositiva, né? Carta de Paulo à igreja em Colosso. Nós vamos meditar do versículo 21 até o início ali do capítulo 2, até o versículo 3 do capítulo 2. E eu quero te convidar a manter a sua Bíblia aberta, para você ir lendo, para você ir conferindo. E o Senhor, tenho certeza que o Senhor vai falar muito com você. Só pelo fato de você ler a palavra de Deus, você já é abençoado, né? Você já aprende muito da palavra de Deus. Então, fique com o seu coração aberto, esteja preparado para ser ministrado pelo Espírito Santo, e que o Senhor fale com todos nós nesse momento.
Nós vamos meditar a respeito do mistério de Cristo e o ministério da igreja. O texto vai falar sobre isso, né? O mistério e o ministério, né? O mistério de Cristo e o ministério da igreja. Eu vou ler aqui a versão da NVI. Hoje nós não teremos projetado, mas mantenha a sua Bíblia aberta aí, por gentileza. Diz assim, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Capítulo 2, versículo 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão presentes, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, reconhecendo a nossa incapacidade de compreendê-la e de aplicá-la às nossas vidas. E somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, da Tua iluminação, da compreensão que o Senhor nos dá, e do Senhor aplicando essa mensagem a cada coração que está aqui presente, Pai, principalmente no meu, Senhor. Nós nos colocamos aqui humildemente diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco nesse momento, Pai. Edifica as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós temos caminhado então por essa carta, os Colossenses. No primeiro sermão nós vimos as marcas da igreja que se tornaram conhecidas, chegaram até Paulo. Paulo estava em Roma, né, muito distante, ele nem conhecia a igreja de Colossos pessoalmente, e ele sabia que as marcas ali da igreja eram vivas, e aquelas 3 marcas conhecidas que nós vemos tanto no Novo Testamento, né, a fé, a esperança e o amor, faziam parte daquela igreja. No segundo estudo que nós fizemos na semana passada, nós vimos Paulo defendendo a supremacia de Cristo, que Cristo ele é supremo sobre tudo, ele é soberano e ele é suficiente, nós não precisamos de mais nada. E hoje nós vamos começar a ver o que isso então vai impactar na nossa vida, o que isso deve trazer de diferença para nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo aqui nessa terra. Então ele vai falar aí do mistério de Cristo, né? Que é esse mistério que o próprio texto já é claro aí, que nos revela que é o próprio Cristo, a salvação de Cristo para nós. E esse mistério de Cristo, ele traz então um ministério para a igreja. São 3 ações que a igreja precisa ter na sua vida. Paulo ele mostra que ele tem essas ações na vida dele, mas nós devemos olhar para a vida de Paulo e não falar assim, Paulo foi alguém diferente. Paulo ele foi um apóstolo, né? Eu não sou um apóstolo, eu sou muito menor, né? E Paulo foi alguém com muito conhecimento. Não, nós todos podemos ter sim
essas ações, podemos ter esse ministério também na nossa vida. Devemos ter. Então eu gostaria aqui de destacar 3 ações do ministério da igreja. E a primeira é uma dedicação exclusiva. Ele começa a dizer aí no versículo 21, que antes nós estávamos separados de Deus. Nas nossas mentes éramos inimigos de Deus por causa do nosso mau procedimento. Então ele vem nos lembrar que a mudança maravilhosa que acontece nas nossas vidas quando a graça de Cristo nos alcança. Quando Cristo nos salva, Ele faz uma completa transformação na nossa vida. Quem é cristão verdadeiro experimenta uma transformação verdadeira na vida. Essa palavra transformação deve sempre fazer parte da nossa vida. O início da nossa caminhada com Cristo é uma transformação. E todos os dias da nossa vida nós vivenciamos transformações, ainda que pequenas, mas devemos estar experimentando transformações, sempre em sermos melhores, sempre em sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E ele vem nos dizer que éramos inimigos de Deus por culpa nossa mesmo, né? Nós quisemos nos afastar de Cristo, nos afastar de Deus, da comunhão do Senhor, desde Adão, né? Adão e Eva escolheram se rebelar contra o Senhor, desobedecer ao Senhor, mas eu e você, mesmo que nós tenhamos adotado, né, e já nascemos no pecado por causa de Adão, mas eu e você também queremos isso. Eu e você também, em muitos momentos, decidimos virar as costas para a vontade de Deus e fazer a nossa própria vontade. Essa é uma grande luta, e assim nos tornamos inimigos de Deus. E Ele mesmo, como o lado ofendido da história, veio ao nosso encontro e nos reconciliou com Ele mesmo. Versículo 22 vai nos dizer isso, né? Que Cristo nos reconciliou como, né? E aonde? No seu corpo físico, e Ele vai nos dizer como, né? Mediante a morte dEle. Então, o ensinamento aqui de Paulo, por que ele está lembrando isso, né? Por que ele está batendo na tecla que o povo era inimigo de Deus? Para poder pesar ali e falar assim, olha, nunca se esqueça dos erros do seu passado, né? Você deve sempre ficar lembrando dos seus pecados. Não é por isso, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade até de viver o perdão que Cristo oferece, né? Se sentem sempre culpados. A nossa culpa Jesus levou, mas devemos lembrar a maravilhosa graça de Deus em nós. Devemos lembrar quem éramos, para lembrar o que Cristo fez por nós. Não para carregar uma culpa, né? Um peso pelo nosso pecado, mas para lembrar do maravilhoso presente que nós recebemos em Cristo. Não é para que sintamos vergonha, né, do passado, mas para que tenhamos uma repulsa, para não voltar para aqueles mesmos caminhos que nós vivíamos antes. Muitos se dizem cristãos, mas querem viver da mesma forma que viviam antes de ter um encontro com Cristo. Então que encontro é esse que não causa transformação? Que encontro é esse que não gera uma repulsa pelo pecado, em querer viver algo novo? Não é assim, meus irmãos, que nós devemos viver. Em alguns momentos da Bíblia, ela nos vai falar que nós éramos inimigos de Deus, e isso nos fez estar afastados da glória de Deus, e nos chama até mesmo de filhos da ira, ou seja, éramos merecedores da ira de Deus. Se você merecia alguma coisa, era a ira de Deus. Eu também, né? Eu também. O que eu mereço? A ira de Deus. Mas pela graça dEle, pelo favor dEle, Ele veio ao nosso encontro e pela morte de Cristo, a paz foi estabelecida. E o versículo 22 vai nos mostrar que essa ação de Deus vem trazer transformação na nossa vida. Ele vem falar que para nos tornar santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha aí, se você foi salvo por Jesus, você deve ter essas características na sua vida, né? De ser santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Precisamos entender aqui, né? Muitas, hoje em dia na nossa cultura, entendem que santo é alguém elevado, né? Acima de outros seres humanos. É alguém que depois que morre recebe poderes, né? Na nossa cultura aí predominantemente católica, né? Existe muito essa cultura, essa devoção a santos, como se pudesse orar para cristãos que já morreram, e como se eles pudessem ouvir orações,
como se eles pudessem nos proteger e ter algum poder sobre nós, né? E como se eles tivessem um acesso a Deus especial que nós não tenhamos. Mas lembrando daquilo que nós já estudamos, Cristo ele é suficiente. Se nós dermos poder para essas pessoas, nós vamos estar falando que elas também são divinas, porque elas também são onipresentes, né? Enquanto um aqui em Nova Odessa está orando, outro lá na Bahia também está orando, e esse santo está ouvindo as duas orações ao mesmo tempo. Ele é onipresente, ele está em dois lugares ao mesmo tempo, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. É um erro ilógico, né? É atribuir caráter e atributos divinos a uma pessoa que já faleceu. Alguém mesmo que foi salvo, né? Mas é atribuir caráter divino a essas pessoas. Isso é ilógico. E também é dizer que Cristo não é o único caminho até Deus, né? É dizer que outras pessoas também podem ser esse caminho até Deus. Nós vamos ver mais para frente que Paulo ele vai bater muito nessa tecla, né? Algumas pessoas vão querer adorar anjos, né? Vão se esquecer de Cristo e querer adorar anjos, buscar outro tipo de religiosidades. Mas só Cristo, nós falamos muito sobre isso aqui na semana passada, né? Que Cristo ele é suficiente. Nada fora de Cristo vai nos dar alegria, vai nos ligar a Deus, vai nos trazer para a verdadeira vida. Mas a real interpretação da palavra santo aqui significa separado, e Deus nos chamou para isso, para sermos santos, para sermos separados desse mundo corrupto. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, agora estão separados para viverem exclusivamente para Deus, para viverem em dedicação exclusiva para o Senhor, porque agora nós pertencemos somente a Ele. E como santos, nós também somos inculpáveis, não porque Deus ele releva, né? Nós nunca pecamos, para Deus nós nunca pecamos no passado, mas é porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, então não há mais culpa. Jesus joga no mar do esquecimento esses pecados. Deus ele risca ali da nossa lista de dívida, ele risca, ele apaga, né? Pronto, não tem mais nada ali, estamos inculpáveis diante de Deus. Mérito nosso? Jamais, pelos méritos de Cristo, que pagou, e livre de qualquer acusação, né? Nós podemos nos apresentar diante do julgamento de Deus sem medo nenhum. É inconcebível um cristão que tem medo do momento da sua morte, um cristão que tem medo de se apresentar diante do julgamento de Deus, no fim dos tempos, e fica com aquele medo, né? Será, né? Vai abrir o telão lá, vai passar a minha vida, né? Será? E Deus vai ver, né? Se eu fui bom, se eu fui mal. Quem é cristão verdadeiro sabe que seus pecados foram pagos, e não vai ter nenhuma acusação contra ele, nem aqui nessa vida, e nem lá no julgamento. Podemos ir tranquilos, não porque somos bons, mas pela graça de Deus, porque Jesus Cristo pagou esse preço. Então podemos chegar lá sem esse medo, mas Paulo ele coloca aqui uma condição para chegarmos lá sem medo. Versículo 23, ele diz: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Agora precisamos entender que essa condição aqui não significa que você precisa realizar algo para ser salvo, senão também estamos tirando a suficiência de Cristo. Ninguém é salvo pelo simples fato, né, de permanecer na fé, mas por permanecermos na fé, mostra que já somos salvos. O fato de permanecermos na fé é uma consequência da nossa salvação. Fomos salvos e Deus então nos capacita a vivermos firmes e a permanecermos. Aqueles que não permanecem mostra que nunca estiveram, que nunca foram salvos, que nunca foram igreja de verdade. O apóstolo João fala lá na sua carta que existiam pessoas que se diziam cristãs, estavam no meio da igreja, mas que nunca foram da igreja. Ele fala assim: estavam no meio de nós, mas nunca foram dos nossos, porque não permaneceram. O permanecimento na fé indica a salvação que nós tivemos lá atrás.
Então, cada cristão verdadeiro carrega essa característica que Deus nos dá, que é a perseverança. E a perseverança é uma prova de que a nossa fé, ela é genuína, é uma fé verdadeira. Quantas pessoas ficam ali tristes, né, e se decepcionam com a igreja porque viram um erro na vida de outras pessoas e falam: eu parei de ir na igreja, eu parei com essa questão de servir a Cristo, de ter uma vida religiosa, porque estão olhando para homens, estão olhando para pessoas, estão olhando para circunstâncias. Mas a verdadeira fé nos faz olhar para Cristo, somente para Cristo, e permanecer. Enfrentamos lutas, vemos dificuldades, vemos injustiças nessa vida, e até mesmo no meio de igrejas vemos, mas a verdadeira fé nos faz permanecer firmes, consistentes, né? Continuando a batalhar por Cristo ali. E é a graça de Deus que vai nos capacitar para permanecermos perseverantes, vivendo para o Senhor. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que cada cristão deve viver dessa forma, né? Uma devoção exclusiva para Cristo, que é o cabeça da nossa igreja, né? Não devemos nos dedicar a mais nada, só Cristo, porque nós vimos, né, que Ele é o merecedor, Ele é o único merecedor da nossa dedicação, do nosso louvor. E ser devoto a Cristo envolve uma permanência, né, e amor a Ele acima de todas as coisas. E ele vai citar aqui o seu exemplo, né, de que ele então entendeu isso, foi alcançado pela graça e se tornou ministro desse evangelho. Hoje em dia nós temos uma visão muito glamourosa do que é ser ministro, né? Ministro do evangelho, nós vemos pastores que, né, sempre estão muito bem vestidos, que falam muito bem, que têm uma posição de liderança na igreja, e nós olhamos com admiração, né, para esses homens. Nós temos os ministros do nosso governo, né, os ministérios ali, ministros que ocupam cargos tão importantes também, que eles têm a capacidade de mudar, né, de melhorar ou até piorar a nossa vida, né? Depende do que o ministro da economia lá resolver e convencer o nosso presidente, a nossa vida pode melhorar ou piorar. O Ministério da Saúde, a mesma coisa, né? E nós olhamos ministros, né? Olha os ministros, senhores ministros. Mas o real significado aqui dessa palavra, no grego, é o diáconos, né? E nós temos nas nossas igrejas, né, o cargo de diáconos, né? E diácono significa servo. Então quando Paulo aqui que ele se tornou ministro desse evangelho, ele diz que ele se tornou um servo desse evangelho. Ele se coloca humildemente abaixo de todas as outras pessoas. Ele não se coloca acima, né? Vocês são seres humanos comuns e eu sou um ministro. Ele fala assim: vocês são seres humanos, são cristãos, e eu estou abaixo, eu sou o servo de vocês. Eu estou aqui para servir a Deus, e dessa forma eu sirvo vocês também. Servindo a vocês, eu estou servindo a Deus. A minha intenção é dedicar a minha vida em exclusividade a Deus, para poder ensinar a vocês o evangelho, para que vocês possam então entender. Em outro momento, Paulo ele se considera devedor a todos aqueles que ainda não ouviram o evangelho. Ele entende esse maravilhoso presente que ele recebeu de Cristo, e ele se sente devedor. Ele fala assim: se existe alguém nesse mundo que ainda não ouviu o evangelho, eu sou devedor a essa pessoa. Eu preciso dedicar a minha vida para que ela ouça o evangelho. Eu vou fazer o máximo que estiver ao meu alcance para que todas as pessoas desse mundo ouçam o evangelho. Então, essa dedicação exclusiva nós precisamos ter na nossa vida. A quantas outras coisas nós nos dedicamos, né, meus irmãos? A uma carreira, a relacionamentos, a discussões na internet. Mas e a Cristo, que é o único merecedor de toda a nossa dedicação? Temos nos dedicado mesmo? Quando olhamos para a nossa agenda, nós vimos um reflexo dessa dedicação, de que a minha vida demonstra que eu me dedico completamente a Cristo mesmo? Fica uma pergunta para cada um de nós, né, para nós meditarmos na nossa vida. Uma outra ação do ministério da igreja, o ministério que nós vemos na vida de Paulo, além da dedicação exclusiva, é um sofrimento exclusivo. Versículo 24 ele diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então essa exclusividade chega a tal ponto de Paulo sofrer por Cristo.
E enquanto ele escrevia essa carta, ele estava preso, lá em Roma. E lembre-se de que em Colossos haviam falsos mestres que queriam dominar a igreja. E eles também estavam zombando de Paulo. Quem que é Paulo para querer mandar em nós? Ele está preso lá em Roma, né? É um preso. É motivo de zombaria. E aí Paulo fala assim: vocês acham que eu vou me envergonhar de estar preso? Eu me alegro por estar preso. Eu me alegro por estar sofrendo aqui. Por tudo aquilo que eu apanhei, por tudo aquilo que eu sofri, eu me alegro. Porque dessa forma, eu estou honrando esse título de cristão. Cristo sofreu, e eu estou seguindo os mesmos passos de Cristo. A igreja aqui continua tendo inimigos. Tem Satanás, tem os seus anjos, né, os demônios, e tem o próprio pecado que habita nesse mundo. Todos estão atacando a igreja. Então a igreja não vai avançar sem sofrimento. Cristo não está mais presente aqui fisicamente para sofrer. Cristo sofreu tudo para pagar o preço pelo nosso pecado. Nós não precisamos sofrer para pagar o preço pelo nosso pecado. Mas para a igreja avançar, Cristo exige isso, que nós soframos em nome dEle. Ele sempre falou isso. Ele fala assim: não esperem nada de bom desse mundo, vocês vão ter aflições. Se eles me odiaram, espere que eles vão te odiar também. Espere perseguição. E aí Paulo se alegra por estar vivendo isso, o que Cristo prometeu, né? Que seria o sofrimento em favor da igreja. Mas, com todo esse sofrimento na vida dele, ele vê que vidas estavam sendo salvas, vidas estavam sendo edificadas. E Cristo continua edificando a sua igreja, utilizando a nossa vida, e muitas vezes utilizando o nosso sofrimento, as nossas dores. Trabalhar no reino de Deus, dedicar a sua vida no reino de Deus, não é fácil. Por isso Cristo ele fala assim: calcule o preço, antes de vir me seguir, né? Ele até fala: ninguém que vai começar uma construção, não vai parar ali para assentar, fazer as contas, e ver se vai ter dinheiro para terminar essa construção. E aí Cristo fala: quer me seguir? Calcule o preço, porque não é fácil não. É entregar a sua vida e sofrer, em amor, por amor ao meu nome. Vale a pena, o galardão é maravilhoso. Paulo fala que as nossas tribulações aqui são leves, comparado à glória que nós teremos em toda a eternidade. Mas não podemos pensar que é essa vida, né, tão deliciosa assim, que não vou ter sofrimento e que Cristo só vai, né, realizar todos os meus desejos. Não, é luta, é sofrimento, mas é sofrimento com alegria, com a presença de Deus. Isso que nós precisamos entender. E precisamos nos dedicar em sofrer também por Cristo. Muitas pessoas querem escolher, né, até onde se dedicam. Começou a doer, não quero me dedicar. Começou a ocupar muito meu tempo, não quero me dedicar. Começou a doer no meu bolso aqui, não quero me dedicar. Aí é sofrimento demais, né? Vou precisar dedicar minha saúde? Não quero. Vida cristã é dedicação completa, é dedicação total. E aqui ele vai falar então do mistério de Cristo, né? No versículo 26, ele diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Olha que mistério maravilhoso, né? Quando Paulo fala aqui de mistério, não é um segredo que ninguém pode ficar sabendo, né? E a gente só conta para aquelas pessoas que merecem, só para um grupo seleto. É um mistério, porque desde o Jardim do Éden, Deus estava revelando a sua salvação, mas Ele não revelou tudo de uma vez, Ele foi revelando aos poucos, né? Tudo que nós vemos na Bíblia inteira, em todo o Antigo Testamento, apontava para esse mistério, que é a salvação em Cristo Jesus. E no Novo Testamento, nós tivemos a maravilhosa oportunidade de entender o que era esse mistério. No Antigo Testamento o povo não pôde entender o que significava isso. Muitos profetas falavam do Messias, mas nem eles entendiam exatamente como que era esse ministério do Messias, né? Um Messias que iria sofrer e que também iria reinar. Hoje nós olhamos para Cristo e nós entendemos, mas imagina para eles, né? Um rei, mas que também vai sofrer, que vai morrer, né? Não faz muito sentido isso, né?
Então eles não entendiam, era um mistério para eles. E para nós foi revelado, olha que maravilhoso isso. Não só para nós, né, cristãos, mas para todo mundo. E Paulo ele vem nos mostrar aqui que não foi só para os judeus que Deus revelou isso, mas para os gentios, né, para todos os povos. Então, é uma riqueza conhecer esse mistério, que é o próprio Cristo. E conhecermos isso deve nos levar a nos dedicarmos, como nós já falamos aqui. De entender, olha que maravilhoso isso que Cristo fez por nós. Eu vou me dedicar com tudo que eu tenho. Eu vou viver em devoção a Cristo. E esse mistério, então, nos leva a uma terceira ação, que é uma luta exclusiva também. Por quantas coisas nós lutamos aqui nesse mundo, né? E principalmente, né, nos últimos anos aí, quantas pessoas lutando por causa de políticos, né? Os políticos de estimação, né? A nossa luta deve ser exclusiva de Cristo, por Cristo. E Paulo ele vem falar aqui a luta dele. Versículo 28, ele diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Se nós nos dedicamos exclusivamente a Cristo, se nós estamos dispostos a sofrer por Ele, então nós devemos arregaçar as mangas e lutar pelo que realmente importa, que é por esse ministério que Cristo colocou nas nossas mãos. A luta da igreja deve ser em apresentar novos discípulos a Cristo, novos discípulos perfeitos, aprovados. E nós temos uma compreensão muito errada do que é discípulo e de como fazer discípulos nos nossos dias, né? Nós muitas vezes entendemos que um discípulo, ele é feito quando ele vem no culto, o pastor prega, faz um apelo, aquela pessoa levanta a mão, beleza, já é discípulo. Vamos para o próximo, né? Vamos atrás de outra pessoa, para que ela venha, levante a mão e aceite, e pronto, agora já é discípulo. Fiz uma oração, repete essas palavras: Senhor, eu te aceito na minha vida, então, pronto, já virou discípulo. Fazer discípulo não é assim, não é rápido, não é fácil. Fazer um discípulo é caminhar junto, é compartilhar a vida. Levam-se anos. Jesus Cristo caminhou 3 anos com seus 12 discípulos. Tinha uma multidão ali, mas ele dedicou 3 anos para 12 apenas. E um ainda o traiu, né? Virou as costas para ele. Nós precisamos ter isso bem claro, meus irmãos. Nós somos discípulos de Cristo, que devemos fazer outros discípulos. É o mandamento do Senhor ali na grande comissão, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer novos discípulos. É uma tarefa minha e sua, não é só de pastor, mas é minha e sua também. Se você é um discípulo, você deve fazer outros discípulos. Nem que seja um só, mas se esforçar para fazer esse discípulo. Agora sim, é um discípulo maduro, que está pronto para fazer outros discípulos, aí você se dedica para outro, tudo bem. Mas nós devemos ter isso em mente, meus irmãos. Fazer discípulo não é só trazer alguém para o culto, convidar alguém para vir para a igreja e pronto, né? E agora, pastor, cuida aí, né? Mas nós termos essa noção de cuidarmos uns dos outros, de discipularmos novas pessoas. E aqui Paulo ele vai falar como ele luta por isso. Em primeiro lugar, orando, né? Desde o começo aqui da carta nós vemos Paulo orando pela igreja, por aqueles que ele nem conhecia. Ele estava orando por aquelas pessoas, não conhecia pessoalmente, mas sabia de tudo aquilo que estava acontecendo com aquela igreja. E em segundo lugar, ensinando a palavra, ensinando aquilo que nós já aprendemos. Você não precisa ser um mestre em teologia, um doutor em teologia para poder ensinar a Bíblia. Você pode ensinar aquilo que você já sabe, aquilo que Cristo já fez na sua vida, você já está capacitado para ensinar para outras pessoas. Muitas vezes nós colocamos muitas barreiras, né? Tem tantas pessoas mais capacitadas do que eu não vou ensinar a Bíblia para ninguém. Não é essa a ideia que a Bíblia nos passa. Nós podemos sim lutar para ensinar a Bíblia para as outras pessoas.
E Paulo fala aqui que até mesmo advertindo, né, no versículo 28, ele fala advertindo, às vezes até um puxão de orelha, né? É uma forma de amor, de ensinar e de discipular as outras pessoas. Mas precisamos lutar sim, para fazer novos discípulos. Não lutamos pelas nossas forças. O versículo 29 ele nos diz que Deus nos capacita para isso. É a força de Deus em nós que vai nos capacitar para lutar em edificar a igreja e fazer novos discípulos. Com qual objetivo? Versículo 2 do capítulo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então nós temos que nos esforçar para isso, para que as pessoas conheçam esse mistério de Cristo. Esse mistério maravilhoso que nós conhecemos, outras pessoas precisam conhecer também, para que elas então recebam esse conforto, né? Sejam fortalecidas, ou seja, estejam cheias de ânimo, cheias de coragem. Hoje em dia muitas pessoas estão desanimadas, estão depressivas, porque não conhecem a Cristo, não têm essa esperança. Muitas pessoas não sabem o que é o verdadeiro amor, mas nós podemos levar esse verdadeiro amor para essas pessoas. E muitas pessoas não têm a riqueza que nós temos de conhecer a Cristo. Nós precisamos entender que é uma verdadeira riqueza, meus irmãos, e compartilhar essa riqueza com as outras pessoas também. Essas pessoas estão pobres espiritualmente. A falta de Cristo significa que elas estão caminhando de uma forma errada. Quem não conhece a Cristo não vai saber se relacionar com outras pessoas da forma certa, não vai saber dirigir a sua vida da forma certa, não vai saber fazer escolhas da forma certa. Precisamos levar Cristo a essas pessoas, elas necessitam de Cristo, elas necessitam urgentemente de Cristo, meus irmãos. Então, algumas aplicações que eu gostaria de fazer aqui, nessa mensagem que nós meditamos nesse momento. Quando você olha para a sua vida, você vê que você se dedica somente a Cristo mesmo? É uma dedicação exclusiva a Cristo? Você vive como um santo que foi separado desse mundo, não mais pertence a esse mundo. Você está aqui, mas você não é daqui. Você vive apenas para Cristo. Você está disposto a sofrer por causa de Cristo, seja para viver em santidade ou para cumprir a vontade de Cristo em nós? Você está disposto a pagar qualquer preço mesmo? E, em último lugar, você tem se esforçado para levar outras pessoas a Cristo, para levar esse conhecimento do mistério de Cristo para outras pessoas que ainda não conhecem? Qual tem sido a sua dedicação nesse sentido? Você tem orado por outras pessoas? Você tem buscado ensinar, compartilhar a palavra com outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Nós não podemos negligenciar isso, meus irmãos. É uma tarefa nossa. Esse é o nosso papel como igreja, esse é o nosso papel como discípulos, fazer outros discípulos. Isso tem que estar na nossa mente todos os dias, dessa dedicação exclusiva, desse sofrimento e dessa luta que faz parte da nossa vida, de fazer novos discípulos. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus amado, nós te agradecemos pela tua maravilhosa graça, que nos alcançou, que nos comprou, que nos recebeu da maneira como estávamos, mas não nos deixou daquela forma, nos transformou e nos tornou um povo santo, um povo separado e dedicado exclusivamente às suas boas obras, à prática das suas boas obras. Um povo separado para trabalhar no seu reino e trabalhar em prol da expansão do seu reino, Pai. Senhor, nos perdoa porque em muitos momentos nós nos esquecemos dessa dedicação, desse comprometimento e dessa luta que nós temos nas nossas mãos, de compartilhar o Evangelho, de fazer novos discípulos. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda a entender que por nós mesmos, nós não somos capazes mesmos,
mas o Senhor nos capacita para isso, o Senhor nos dá o seu poder, e que possamos, ó Pai, nos dedicar em aprender mais a sua palavra, para poder ensiná-la a outras pessoas que tanto precisam conhecer esse mistério que foi revelado, e que agora se transforma no nosso ministério, no nosso serviço, como igreja do Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazer novos discípulos, nos dá, Pai, essa alegria de poder ver vidas aqui sendo batizadas, vidas se rendendo aos Teus pés, crescendo aqui junto conosco como igreja do Senhor, e que possamos, ó Pai, desfrutar desse maravilhoso prazer que é sofrer pelo Teu nome, e também ver o Seu corpo sendo edificado e crescendo aqui na nossa cidade, aqui no nosso mundo. Que possamos estar sempre olhando para o Senhor, ó Deus, e nos animando com essa obra, com o ministério do Senhor, que o Senhor deu para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos encerrar o nosso culto com esse hino, olhando para Cristo, que ele fala exatamente sobre isso que nós meditamos, que o nosso foco deve estar em Cristo, olhando apenas para Cristo, para cumprirmos o nosso ministério como igreja, de pregar o Evangelho, de fazer novos discípulos, e de trabalharmos em prol do reino de Deus. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas.
e feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro e revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém. E eu quero te desafiar então a se dedicar ao Senhor, e nessa semana procure compartilhar o Evangelho com alguém que ainda não conhece a Cristo. Procure falar com essa pessoa, compartilhar alguma mensagem bíblica ali, e eu tenho certeza que Deus vai te usar para transformar a vida dessa pessoa. Amém? Irmã Fátima, a irmã poderia encerrar com uma oração? A irmã pode vir aqui à frente, irmã? Obrigada, Senhor Deus. Obrigada por esse momento que o Senhor nos reservou, Pai, para honrar o Teu nome, para Te agradecer, para Te pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus. Que o Senhor esteja sempre, Pai, nos protegendo a nós, a nossa família e àqueles que ainda não Te conhecem, Pai, que venham Te conhecer, Senhor amado. Nos leva, Senhor, para os nossos lares, nos dá uma semana, Senhor, da Tua graça, da Tua bênção, Pai amado. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado. Amém. 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 Tenham todos uma excelente semana. Lembrem-se que quarta-feira nós temos o nosso estudo bíblico no nosso canal do YouTube. Acompanhem lá conosco, nós estamos caminhando pela carta de Tiago. E que Deus abençoe a sua vida. Tenham todos uma excelente semana.